O Boris Johnson renunciou ao cargo em meio aos escândalos que rodeiam o seu governo. Ele vinha sofrendo pressão da oposição e de seus aliados desde que vazaram aquelas festas na sede do governo em Downing Street, realizadas durante o lockdown de 2020. Mais recentemente vieram à tona as acusações de assédio sexual contra um dos líderes do Partido Conservador da Câmara, nomeado pelo próprio Boris Johnson. Você já encontrou Boris Johnson, Piperno? Boa tarde, então, mais uma vez, William. Realmente, o inquilino de Downing Street 10, né? O Downing Street número 10, que é a residência oficial do primeiro-ministro britânico, então, tem o seu mandato praticamente terminado agora, hoje, né? Então, ele anunciou que vai deixar o governo, mas continuará no cargo até que, então, um novo primeiro-ministro seja escolhido. Mas, respondendo à sua pergunta, William, eu vi o Boris Johnson, aliás, acho que 2 vezes, durante o período dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. E ele já era um político emergente, um dos políticos da moda lá na Inglaterra, porque naquela época ele era o prefeito de Londres, tido como uma figura, digamos, um pouco caricata. Mas, na verdade, Boris Johnson é um homem muito culto, fala vários idiomas, viveu em outros países, é jornalista de formação, inclusive. Mas ele realmente não é, digamos, a figura mais discreta do mundo. E aí o seu governo, nesses últimos tempos, tem sim sofrido uma série de golpes. O primeiro deles e o mais estridente foi realmente a descoberta dessas festas, algumas das quais ele teria participado, inclusive, uma delas no próprio dia do aniversário dele. E isso, inclusive, viu, Marco, lá na Inglaterra acabou recebendo o nome de Partygate. Partygate. O Partygate. Então acabam... Então, já vi de onde você tira essas ideias. Não, eu nem sabia dele. Não, tem o Watergate, que é muito mais antigo, dos anos 70 e tal, né? Mas ele deixa também, ele sai de cena num momento de muita dificuldade para a economia britânica. Porque, além de todos os eventos que acabaram potencializando um momento ruim da economia mundial, como, por exemplo, a guerra da Ucrânia, logo depois, após a pandemia, né? No caso do Reino Unido, ainda há a questão, até hoje, muito mal resolvida do Brexit. E Boris Johnson sempre foi um defensor da saída da Inglaterra da comunidade europeia. Então, isso trouxe alguns reveses na economia, mesmo antes da guerra da Ucrânia. E agora, durante a guerra da Ucrânia, você acredita que isso é possível, Marco? Esse debate do Brexit? Boa tarde de novo, William Piperno, audiência da Jovem Pan. Olha, eu acho que eu não faria essa aproximação que o Piperno fez entre Brexit e a saída do Boris Johnson. Eu não acho que isso tem uma correlação, pelo contrário. Eu acho que o Brexit foi bem sucedido. Acho que os países que não quiserem se submeter a essas entidades supranacionais de burocratas que querem ocupar postos para votar legislações, aumentando ainda mais a dificuldade do livre comércio, das livres transações dentro de um país e, sendo custeado sempre pelo erário, se é que, por sua vez, não existe dinheiro público, é tudo dinheiro do cidadão. Então, sempre o cidadão vai ter que arcar com uma entidade de burocratas aí, os notórios sabedores de questões relevantes para a sua existência na Terra, sempre entrando em temas climáticos, temas relacionados a questões básicas de um país, tudo que a gente precisa para sobreviver, eles, por meio dessas entidades supranacionais, acabam interferindo na dinâmica interna do país, inclusive reduzindo a legitimidade democrática dos legisladores eleitos dentro dos países. Mas tudo bem, essa é uma outra discussão. O que eu acho relevante aqui, dentro desse debate do Boris Johnson, é o seguinte: a exposição da hipocrisia de alguém que defendeu o lockdown, estabeleceu e envidou com todas as suas forças o lockdown, um discurso moralista, até um pouco enfadonho, Piperno? Esse discurso de salve vidas, fique em casa. Um homem de direito. E a gente sabe. Johnson. E aí você vai entender a essência do meu argumento. E como eu não tenho político de estimação, ele defendeu ostensivamente o lockdown. Enquanto isso, ele estava fazendo festinha no gabinete dele. Mas ele não só no aniversário dele, mas em várias outras ocasiões. Ele não tinha uma coisa meio negacionista, o Boris Johnson? Não, de jeito nenhum. No começo. De jeito nenhum. Não, no começo ele... Calma lá, peraí.
para não ficar esculhambado o nosso debate aqui também. Imunidade de rebanho existe para qualquer tipo de pandemia no mundo. Você fala com qualquer especialista a respeito do assunto, ele vai falar para você. É óbvio que existe em qualquer situação pandêmica no mundo, é um tema que vai ser discutido e debatido. Você lembra que o Reino Unido chegou a ter uma taxa de mortalidade muito alta? E você lembra também que ele tinha um discurso antes de pegar a Covid, isso não quer dizer que... antes de ficar mal, que ele ficou mal com a Covid, aí depois ele mudou a ideia dele sobre Covid-19. Pode mudar quantas vezes quiser. Agora, o que eu não gosto é de conceitualmente você misturar o negacionista... Até é uma expressão errada essa, viu? Ela é tendenciosa. Sim, William. Por quê? Defina. Vamos aqui falar sobre tendências. E como essa expressão é tendenciosa? Você está, de alguma forma, sugerindo que pessoas que defendem a possibilidade de uma imunidade de rebanho dentro do ambiente pandêmico sejam considerados o quê? Anti-vax, anti-vacinas? E não é nada disso. Tem muita gente que tinha e ainda tem resistência com relação à vacina, e você vê aí, em várias situações, em vários casos, vacinas dando problemas, uma série de vacinas dando problemas, sendo chamadas para prestarem contas a respeito dos seus efeitos, né, da situação, dos efeitos adversos nas pessoas que tomaram essas vacinas. Então não é um debate que a gente pode ter assim, simples, certo e errado. Você tem uma situação que ainda vai ser objeto de estudo nos próximos anos, aí, quando se trata de efeitos adversos das vacinas. Piperno? Não, felizmente as vacinas derrubaram o índice de mortes para menos do que 5%. Imunidade de rebanho também. A imunidade de rebanho é conversa. Agora, não é conversa, fato, qualquer virologista fala isso. Qualquer não, Marco. Vamos lá. Aqueles 2, 3 pontualmente escolhidos, porque a imensa maioria, mas assim, 90 e tantos % dos virologistas do mundo são contra isso, esse conceito. Data Piperno. Aqui, ó. Isso. Data Piperno para vocês. OMC, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na Europa, lá o Serviço de Saúde da Inglaterra, muito eficiente também. Absolutamente. Então, o Serviço de Saúde deles e tal, absolutamente contrário a isso, né? E a Inglaterra... Tem nota da OMS falando em sentido contrário ao lockdown, né? A Inglaterra, falando que foi responsável por mortes. Algum desgarrado e tal. Não é a opinião oficial da Organização Mundial de Saúde. Longe disso, por sinal. Longe disso, por sinal. Bem longe. Eu te trago a matéria aqui. Isso. Agora, você está baseado em matéria? No caso do Boris Johnson, é importante que se diga o seguinte: no começo, Boris Johnson foi sim uma espécie de um negacionista, foi convencido de que ele estava errado. Negacionista... E aí faz do Reino Unido, isso foi muito importante, o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação. Posso então falar? Posso fazer um paralelo? Não, só uma coisa. Claro. No último encontro da Assembleia Geral da ONU, ele dá uma bronca no Bolsonaro, que vai lá conversar com ele, você vai falar, olha, eu tomei 2 doses da vacina, da Pfizer, e é uma boa vacina. Agora... Ele puxou a orelha do Bolsonaro? Ele deu uma indireta, ficou chato pro Brasil, porque afinal de contas, o único chefe de Estado do mundo, amor de Deus, vai, o único chefe de Estado do mundo que apareceu lá sem tomar vacina, tá de o brincadeira. único chefe de Estado negacionista que apareceu lá foi exatamente o Brasil. Isso não, posso falar uma coisa? O segundo país do mundo onde a Covid mais matou. Isso é tratar de maneira muito rasa. Não. No direito a gente usa uma expressão que eu acho bonita, perfunctório. Isso. De maneira muito rasa, na superfície. Não. Quando você pega um debate muito sério e trata ele da seguinte forma. Todos os chefes de Estado do mundo erraram. Só o do Brasil acertou. Especialistas contrários ao meu pensamento são negacionistas. Aí, meu amigo, sabe aquele chapéu de alumínio? Que ele brinca dos terraplanistas, ele está colocando o chapéu de alumínio aqui, está brincando de terraplanismo. Tome vacina. Eu, Piperno, a vacina salva. Por ser... Médico que fala que a vacina não vale nada é um irresponsável. Calma, é isso. Calma, você está muito nervoso. Não, imagina, eu tô... Por ser um esquerdista, o Piperno é um negacionista da prosperidade. Ele é contra a prosperidade. Olha, é isso. Porque é só você pegar qualquer tipo de tese econômica da esquerda, aplicar no mundo fenomênico e você vai lembrar que não dá certo. Isso. Então eu vou defender a partir de hoje que o Piperno é um negacionista da prosperidade. Todos os países da Europa, a mentira deles é tão grande que eu já disse isso muitas vezes aqui, que todos os países da Europa, inclusive o Reino Unido, todos eles já tiveram governos de esquerda. E, aliás, a maior economia da Europa hoje, a Alemanha,
tem um governo social-democrata. Em olha, coligação, aliás, com outros partidos de esquerda. Eu sei que ele costuma assistir a gente, né? Mas eu tenho uma curiosidade. O Bolsonaro tomou a vacina, gente? Claro que não, né? Não tomou, não, nenhuma. Ele até falou uma vez, o problema é meu. Não. Essa turma fica me perturbando aqui. E eu vou te falar uma coisa, dá pra gente entrar numa análise ainda mais aprofundada a respeito disso. Vamos lá. Houve decisão judicial no TRF aqui da terceira região de São Paulo, em desfavor dele, falando que ele tinha, salvo engano, tá, da terceira região, falando que ele tinha que apresentar as informações médicas dele. Um absurdo. E aí decretaram o sigilo. Totalmente... Não é assim. Todo mundo tem a intimidade, o direito à intimidade aqui. Mesmo o chefe de Estado. Óbvio, ninguém tem a prerrogativa de invadir a sua intimidade, meu caro William, nem a do Piperno. Depende do momento. Eu não quero saber o que o Piperno faz no banheiro. Para mim não interessa, nem o que você faz no banheiro. É a sua intimidade. Ninguém. Agora, então, quando você fala... Não é isso. É exatamente isso. É péssimo. É o exemplo adequado. Quando eu falo o que ele faz aqui, quando eu ele falo em aqui, laudo se médico... ele não tomou vacina, ele pode me contaminar. Quando eu falo... Que bobagem isso daí, Piperno. Imagina, isso é uma bobagem. É que nem querer obrigá-lo a usar máscara para cima e para baixo. E até porque até hoje era uma regra determinada pelo poder. Isso daí, o que o Piperno faz, a esquerda instrumentalizou muito bem no século XX. É a cultura do medo. Não é a cultura Tenha medo de tudo. Você saiu de casa, tenha medo. A justiça, agora, se ele quiser desobedecer, só fecha os olhos para o mundo real. A justiça brasileira, altíssima no Brasil. Em um determinado momento, determinou que, por exemplo, em ambientes fechados, o uso de máscara era obrigatório. Então, se ele... Aliás, o vexame dele é tão grande que para, inclusive, entrar no espaço da Assembleia Geral da ONU, ele foi obrigado a fazer exame. Gente, falando do Bolsonaro... Uma coisa é fazer exame, outra coisa é você abrir o seu prontuário médico. Você está dizendo outra coisa que é bobagem. Você está falando outra coisa. Eu falei da decisão do Tribunal Regional Federal, falando para ele abrir o prontuário médico dele. Alguma dificuldade cognitiva. É o seguinte... Que zero. Se a justiça determina, a justiça, não sou eu, nem você, nem ele, determina que o sujeito, para entrar nessa sala, ele tem que apresentar exames, então, logo, se ele não apresentar isso, ele não pode entrar. O Piperno, ele gosta de desligar e quando a razão não é proibido, é permitido, não é isso? Não existe uma regra ele desligou. determinada pela justiça. Tem um negócio chamado razão e bom senso. Eu não vou descumprir a justiça. É isso aí. Eu não vou descumprir uma regra judicial. O Piperno é um legalista, um positivista. Eu sou legalista, mas no pior sentido da palavra. Eu sou legalista. Porque se a justiça mandou fazer, eu vou fazer. Piperno, e tanto que a decisão caiu, só para te lembrar, tá? Essa decisão caiu porque ela estava errada. Enquanto ela não então você está defendendo uma coisa errada. Um período de vigência. Eu não tenho a obrigação de abrir meu prontuário médico para ninguém. Eu tenho direito à minha intimidade. Você não tinha que abrir o seu prontuário, você tinha simplesmente nem eu, nem o presidente. Obrigatoriamente que fazer um exame. O vírus alcançou uma taxa de letalidade muito grande no Reino Unido. A gente sabe disso, falei aqui ainda há pouco. Aqui no Brasil, Marco, nós tivemos 673 mil pessoas mortas até agora por Covid-19. Ainda terão estudos aí mostrando que houve mistura de casos de pessoas que morreram com Covid com pessoas que morreram de Covid. Existe essa diferenciação, ela precisa ser feita. Isso. Houve uma redução de número de mortes por outras doenças pulmonares, pela via aérea, pela via respiratória. Então o cara pegou Covid, foi internado porque pegou Covid. Aí ele desenvolveu um problema no coração. Morreu do coração. Aqui. Não morreu de Covid, é isso? Você não pode atribuir essa relação de causalidade direta que você está fazendo agora. Não, eu não estou fazendo, eu estou perguntando. Sim, tudo bem, mas é um estudo que ainda vai ser feito, então, por exemplo, vai ser esmiuçado eu peguei e vai ser objeto Covid, de análise. Tenho trombofilia. Desenvolvi um problema lá e um coágulo se formou e eu tive um AVC. Morri lá no hospital. Eu não morri de Covid, eu morri de AVC. Mas o trombo foi agravado pela Covid. Muitas mortes foram atribuídas ao Covid de maneira equivocada do ponto de vista estatístico e médico. Não é o que os principais médicos e as principais entidades do mundo dizem. Ele fala isso, mas ele não consegue citar um. O quê? Citar um. Por isso, o doutor Fauci lá. Aliás, doutor Fauci, não, a grande voz dos Estados Unidos em relação a isso. E eu consigo citar outras. Fauci, o maior engodo da história dos Estados Unidos. É isso que você está fazendo? É o maior. A voz não dá. Mais reconhecida. Maior engodo. O que não dá são os canalhas negacionistas. Um político. Aliás, há canalhas negacionistas. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente viu um político. Olha o engodo que eles apoiam. Um canalha brasileiro, um cafajeste brasileiro. Cuidado, Piperno. Cafajeste nacional.
Você tá nervoso, então, calma. Deixa eu só acabar de falar, por favor. Um cafajeste brasileiro, ele foi a uma live associar, por exemplo, vacina da Covid ao HIV. Tá. São essas vozes que inspiram a extrema-direita predatória. Ele tem que terminar desse jeito. Ele não quer falar o nome do político, tudo bem, entendo. Ele não quer falar ele não quer cobrar essa briga. Ele fala extrema-direita predatória. O presidente